Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. No capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reúne algumas passagens do Evangelho onde Jesus coloca a condição de humildade como essencial à felicidade. Diz Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Por pobre de espíritos, entendemos as pessoas humildes, aquelas que não se impõem, que conseguem conviver com as situações da vida, com a sua posição social, com a sua família, de uma forma serena. Então, ele não precisa ser impositivo, por isso pobre de espírito. Uma pessoa que não tem o espírito naquele sentido de agressividade, de imposição, de orgulho. Então Jesus reúne algumas passagens, ou melhor, Kardec reúne algumas passagens nesse capítulo do Evangelho que fala desse assunto. Uma delas é aquelas em que a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus que os coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus diz a eles: será que eles têm coragem ou condições de sorver do cálice que eu irei sorver? E eles, de uma forma convicta, sem saber do futuro, afirmam que sim, teremos sim condições de sorver o mesmo cálice. Mas Jesus reafirma a posição de que eles realmente irão sorver, como aconteceu com todos os apóstolos. Todos eles sofreram perseguições e tiveram desencarnações por causa do próprio Cristo, por causa das suas ideias, por causa da Boa Nova. Mas ele afirma para a mãe que para que eles possam se assentar, não depende dele, mas do reconhecimento dado por Deus. Então, a posição que nós vamos atingir no nosso futuro não depende de uma ação ou de uma escolha de alguém fora de nós, mas pelos nossos méritos, pelas nossas atitudes, é que nós vamos conquistando o lugar que nos cabe. Seja à direita ou à esquerda do Cristo, seja numa região umbralina, onde vamos curtir todas as nossas revoltas, todas as nossas contrariedades, não é? Se nós nos lembrarmos de um livro muito famoso, o livro Nosso Lar, nós vamos ver a personalidade de André Luiz, que é um médico dedicado, é um pai de família responsável, mas que tinha sua vida desregrada em alguns momentos, principalmente nas noites com bebidas e outros tipos de atividades. Ao desencarnar, ele é considerado suicida porque os seus excessos levaram a sífilis, que ceifou sua vida. Então ele era um suicida inconsciente. E a sua revolta, essa condição de suicida para ele era inadmissível, já que ele era médico, e se recordava do momento da sua desencarnação, quando passava por uma cirurgia. Então, para ele era uma afronta. A sua revolta diante desse fato o manteve no umbral por mais de 8 anos, como nos conta André Luiz, o próprio personagem, né? No livro Nosso Lar, que nos foi trazido pelas mãos do Chico Xavier. Então, onde nós estaremos? Onde nós estamos na vida? Qual é o estágio evolutivo que nós nos encontramos? São as nossas atitudes? São as nossas escolhas que nos mostram em que nível evolutivo nós nos encontramos. E Jesus deixa muito claro que aquele que for humilde herdará o reino dos céus. O que significa reino dos céus? Será que nós
temos a expectativa, hoje, como espíritas, como participantes de grupos mediúnicos, como conhecedores da doutrina espírita, principalmente na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde espíritos de diversos estágios evolutivos vêm dar o seu depoimento, nos contando como é a vida além do túmulo. Será que nós ainda temos a expectativa do paraíso de delícias, onde o justo terá uma vida contemplativa com todos os seus desejos satisfeitos? Será que é esse o reino dos céus? Entendemos que não. O reino dos céus é um estado de espírito. É a conquista da serenidade, da felicidade. A felicidade relativa ao estado em que nós nos encontramos. Mas ela pode se resumir pela consciência tranquila do dever cumprido diante das oportunidades que a vida nos oferece. Então, a condição de humildade é que vai nos levar a um estado de espírito de serenidade. Por quê? O orgulhoso vai sofrer. Um dos exemplos que Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho é quando Jesus, que no momento da refeição, vai à casa de um fariseu para tomar a sua refeição, e ele observa que as pessoas se preocupam em ocupar os primeiros lugares. E ali ele nos diz para que nós não nos preocupemos em tomar os primeiros lugares, que para o dono da casa pode surgir alguém que é mais importante do que nós e que nós tenhamos que ceder o nosso lugar a ele, nos sentindo humilhados. Então, quando formos a bodas, a uma festa, a algum lugar, não busquemos o destaque, não busquemos os primeiros lugares, mas os últimos. Porque, agindo assim, conforme o apreço que o dono da casa tiver para conosco, ele irá nos convidar para que nos sentemos um pouco mais à frente. Essa colocação de Jesus, ela nos fala que seremos humilhados porque acreditávamos ser algo que não éramos. E ao sentar nas primeiras cadeiras, nós imaginávamos que tínhamos o apreço e uma importância maior do que o dono da casa se refere a nós. Por isso ele nos pede para que cedamos o lugar a alguém que é maior do que nós. Então, o orgulho nos leva a acreditar que somos diferentes, que somos melhores do que o outro. A humildade nos leva a aceitar ou tentar nos conhecer plenamente para que aceitemos quem somos na realidade, aceitando as dificuldades, as nossas próprias imperfeições, mas também valorizando as nossas qualidades, sem que seja preciso impô-las a outras pessoas. Então, essa passagem do Evangelho nos fala de que se nós nos imaginarmos superiores ou se desejarmos o reconhecimento por parte das pessoas com quem nós convivemos, nós vamos ter decepções. Ao passo que fomos humildes, conhecendo as nossas próprias imperfeições, sem descartar os nossos próprios valores, nossos méritos, nós temos consciência daquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós já evoluímos. Se nós tivermos isso dentro de nós, a opinião do outro não será importante. Então, o caminho que nos leva a uma serenidade de convívio nas relações humanas é o caminho da humildade. E que ele é muito difícil. Porque nós temos a necessidade do aplauso, do reconhecimento. Nós temos a necessidade de que as pessoas nos valorizem. Às vezes, esse sentimento é tão grande que nós nos esquecemos de quem somos, ficando esperando que as outras pessoas nos mostrem
com os seus aplausos, com os seus elogios. E isso leva ao sofrimento. Então, o reino dos céus, prometido por Jesus, é um estado de espírito onde a consciência tranquila do dever realizado, da convivência em compreensão e harmonia, com fraternidade em relação a todas as pessoas que convivem conosco no mesmo ambiente, no nosso lar, no ambiente de trabalho. Essa relação de compreensão do estágio evolutivo de cada um nos traz a serenidade, porque mesmo que estejamos numa condição espiritual superior, pelo conhecimento, pela prática da caridade, pelo amor ao próximo, aceitar a opinião do outro é que vai determinar se somos mais humildes ou mais orgulhosos. É como uma crítica. A pessoa desenvolve um trabalho, procura colocar todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, horas de trabalho, para desenvolver atingir esse objetivo, que é esse trabalho. E faz uma exposição. Aí, diante do trabalho realizado, alguém diz a pessoa assim: puxa, ficou bom o seu trabalho, mas poderia ter abordado dessa forma, daquela outra forma. Você poderia ter dito isso ou dito aquilo. Está faltando esse detalhe para o seu trabalho. Está muito bom, mas... Esse mas, para a pessoa orgulhosa, é como um punhal que penetra o seu coração. Porque se ele fez o melhor ao seu alcance, se ele deu tudo de si, aquele filho que é o trabalho realizado, ele só pode ser elogiado. Porque, como orgulhoso, não estaríamos preparados para receber a crítica. E aí o sofrimento. Então, o caminho da humildade que Jesus nos oferece, ele nos liberta dessas dificuldades de aceitar as opiniões contrárias à nossa. Todas as críticas são produtivas. Ah, mas tem aquela crítica felina que só fala para te irritar, ou a pessoa que tem inveja do que você fez e critica para que você se sinta mal. É aquela crítica felina. Muito bem. Se nós temos a convicção de que fizemos o melhor ao nosso alcance, a opinião do outro, ela só poderá acrescentar conhecimentos que nós ainda não temos. Agora, se essa pessoa está fazendo uma crítica infundada, puxa, temos que ter misericórdia para com ele, porque ele ainda não aprendeu o caminho. O humilde é aquele que sabe quem é, que conhece as suas limitações e as suas imperfeições, que aceita, por estar no mundo de provas e expiações, que precisa ainda aprender muito para poder evoluir. E as críticas que são direcionadas, elas nos alertam sobre situações que nós precisamos repensar. Muitas vezes, as críticas têm razão de ser. E se nós tivéssemos a humildade de ouvi-las e aprender através delas, pesquisar, ampliar os nossos conhecimentos, iríamos evoluir. Ao invés de nos escondermos atrás do escudo do orgulho e nos sentirmos humilhados, ofendidos. Quem é você para falar assim comigo? Né? Esses sentimentos, eles habitam o nosso íntimo em diversas circunstâncias, das mais simples até as mais complexas. É muito difícil ser humilde, mas é uma busca, um esforço que devemos fazer para nos tornarmos pessoas mais felizes. A humildade nos leva a um bom convívio com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós vamos aprender a ouvir. O orgulhoso gosta de falar,
gosta de se impor. Ele gosta de discutir, defendendo a tese, normalmente cercadas por inúmeros argumentos, mas se sente enraivecido quando a pessoa o contraria. E isso leva ao sofrimento. Então, quando Jesus diz que serão bem-aventurados os humildes, ele está nos informando que à medida em que nós procurarmos nos conhecer intimamente, reconhecendo e combatendo as nossas imperfeições e aceitando as opiniões dos nossos semelhantes que estão conosco justamente para nos mostrar esse caminho, nós vamos nos tornando pessoas mais felizes. A mensagem do Evangelho nos convida a refletir sobre onde estão os nossos desejos, onde estão os nossos planos, por que nós agimos dessa ou daquela maneira, qual é o objetivo? Será que nós estamos buscando o reconhecimento, o aplauso, que para nós é mais importante do que a consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance? Quais caminhos nós estamos construindo com o nosso livre-arbítrio? Porque ninguém é obrigado a ser orgulhoso. Também não é obrigado a ser humilde. Nós vamos construindo essa personalidade a partir da lei de causa e efeito, à medida em que nós vamos sofrendo as consequências do nosso orgulho. Eu trabalho na Associação Espírita André Luiz e sou esclarecedor em um grupo mediúnico. Então, muitas e muitas vezes, nós tivemos a oportunidade de dialogar com irmãos desencarnados que fizeram do ódio o motivo da sua existência. São os obsessores. Pessoas que viveram experiências de contrariedade, se sentiram traídas, se sentiram prejudicadas e que atribuem a sua felicidade ao sofrimento do outro. Então, o espírito obsessor, ele se deixou levar pelo orgulho de tal forma que ele acredita piamente que só será feliz quando o outro que o fez sofrer, sofra na mesma intensidade ou até mais, se for possível. Então, nós entendemos que, durante uma existência material, aqueles dois espíritos conviveram. E por fraqueza de um, ou incompreensão do outro, houve uma ofensa tão grande que mesmo depois de desencarnados, eles não conseguiram superar esse sentimento de ódio, a ponto de ficar perseguindo o outro até realizar a sua vingança. O orgulho o aprisiona de tal forma que ele diz literalmente: eu jamais vou perdoar. Enquanto ele não passar por tudo o que eu passei. Você não sabe o que esse ser fez para mim. Então, ele guarda, às vezes, por muitos e muitos anos, esse sentimento de ódio, que o impede de evoluir. De onde vem a ofensa? Justamente do orgulho ferido. A traição numa relação conjugal, a traição numa sociedade ou em negócios em que uma pessoa leva vantagem pela sua expertise, leva vantagem em relação a outra, levando-o à bancarrota. Todas essas situações nos mostram um orgulho ferido. Ele não se conforma
de ter passado por essa situação. Às vezes, nem sentia amor pelo parceiro, pela companheira, no caso da traição. Mas como a sociedade ficou sabendo, que vergonha, é o orgulho ferido que leva ao ódio, ao desejo de vingança, ao olho por olho, dente por dente. Uma lei muito antiga e muito mal interpretada, que mais tarde Jesus veio nos esclarecer, dizendo que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, se eu tiro o olho de alguém, eu vou perder o meu olho. Se eu prejudico alguém, eu vou ser prejudicado também. Mas não quer dizer que aquele ser que foi vítima dos meus atos tenha o direito de se vingar de mim. O olho por olho diz que tudo que eu construo, tudo que eu faço, faço por mim. Tudo aquilo que eu realizo, ela retorna para mim. Jesus deixa muito claro isso quando diz que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, nessas desavenças conjugais ou societárias, né, em casos de empresas, que geram perdas financeiras e a humilhação, né, só se humilha aquele que é orgulhoso. Humilde não se humilha. Se ele consegue compreender que o outro que errou, que o outro que cometeu a injustiça e que se é dado a cada um segundo suas obras, então ele segue em frente. E principalmente, o que é mais difícil para o orgulhoso, aceita que só passou por essa situação porque no passado, não muito distante, também cometeu o mesmo erro. E por isso precisava vivenciar essa experiência para encontrar o caminho do perdão, para exercitar a fraternidade. Não podemos nos esquecer jamais que Jesus nos pede para que nós amemos os nossos inimigos. E amar os inimigos significa não odiá-los, aceitando que Deus nos deu livre-arbítrio para que escolhêssemos o nosso caminho. E o nosso irmão que nos ofendeu também tem a mesma liberdade. Acontece que todas as vezes que ele transgredir a lei de Deus, ele vai assumir compromissos. E se eu estou sendo vítima dessa transgressão, eu não sou uma vítima inocente, porque recebo segundo as minhas obras. Então, todos esses conceitos trazidos pelo Mestre Jesus nos faz refletir. E como eu disse, esses irmãos que vêm no processo obsessivo, às vezes por muitos e muitos anos, ficam em busca do objeto do seu desafeto e querem, na vingança, solucionar esse problema, na grande maioria das vezes, durante a reunião mediúnica, eles começam a perceber que todo o sofrimento que eles têm passado por todos esses anos foi justamente gerado pela falta de capacidade de perdoar. E o que nos tira a capacidade de nos perdoar e de perdoar ao outro é justamente o orgulho. Porque nos sentimos maiores e injustiçados diante das situações da vida. Eu não merecia isso. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Ele é o culpado do meu sofrimento. Mas não é a cada um segundo as suas obras. Então, o culpado sempre sou eu. Quando esse espírito começa a reviver as situações, começa a reviver momentos em que irmãos mais evoluídos, pessoas próximas, que sentem amor por ele, se aproximam, lhe dão orientações, ajudam para que ele perceba que esse ódio que ele sente, que é a barreira que o impede de continuar vivendo, aos poucos ele vai se libertando. Talvez não consiga perdoar imediatamente, mas se ele perceber que a vingança que ele busca só aumenta o seu ódio, ao invés de lhe trazer solução para o seu problema,
cura para a sua doença, se ele começa a perceber e desiste da vingança para buscar o socorro, o auxílio, as orientações, então ele consegue se libertar, abrir as algemas do ódio e começar o caminho que vai levar à humildade. Humildade capaz de compreender e aceitar que o outro fez, que pode ser errado. Nós não precisamos ser coniventes ou achar, como eu merecia passar pela situação, ele não errou, está certo. Não é assim. Nós passamos a compreender que os resgates virão e as oportunidades que Deus nos oferece são infinitamente misericordiosas, nos permitindo encontrar o caminho da humildade e do perdão. Porque só assim vamos solucionar o problema. A única forma de solucionarmos esse problema de mágoa, de ódio, de rancor que nos habita é nos reconciliando com a causa do nosso ódio, do nosso rancor. E para que isso ocorra, é preciso que tenhamos a humildade de aceitá-lo como ele é. Não aceitar a situação, mas aceitar o ser. E ter a convicção de que só recebemos segundo as nossas necessidades evolutivas. Então, todas aquelas situações pelas quais passamos são necessárias para que possamos evoluir. Eu me lembro, ainda no livro Nosso Lar, que é, para mim, uma obra fantástica sobre a descrição do que precisamos fazer na continuidade da vida. Eu me lembro que André Luiz, já recuperado e trabalhando no departamento onde eram recebidas as pessoas que vinham do umbral, ele, à distância, enxerga um dos trabalhadores da caravana que traziam os espíritos do umbral para a colônia Nosso Lar. E ele reconhece aquela pessoa. Aquele homem tinha sido perseguido e tinha sido muito prejudicado pelo seu pai, por causa de uma dívida. Então, eles levaram a cobrança a termo numa tal intensidade que aquele homem e toda a sua família ficaram numa situação extremamente precária. E ali, já na colônia, já conhecedor da continuidade da vida, já conhecedor das dificuldades do orgulho, porque foi o orgulho que o manteve no umbral por tantos e tantos anos, André Luiz se preocupa com o reencontro com aquele homem. E é muito interessante que a descrição ela vem de uma forma surpreendente. Por quê? Ao avistar André Luiz, o homem o abraça, agradece a ele, fica feliz com o reencontro. E toda aquela apreensão, aquele medo que o André Luiz sentia, foi se desfazendo devagar. Ele lhe traz notícias do pai, que continua no umbral, ainda envolto pelas suas amantes que o perseguiram e que se transformaram em obsessoras. Ele ainda alucinado com as dificuldades da compreensão da verdadeira vida. Mas que para ele não havia nenhum tipo de rancor ou mágoa em relação ao pai ou a André Luiz, o pai que ele estava inclusive tentando ajudar. E ele explica para André Luiz que naquela circunstância, quando eles foram duros e fizeram a cobrança devida, e que a família entrou numa situação de dificuldades financeiras muito graves, foi um período de extremo aprendizado para ele. E que ele não guardava nenhum tipo de mágoa ou rancor do pai ou do próprio André Luiz. Por quê? Superando o orgulho, ele assumiu os seus débitos, ao invés de responsabilizar a sua desdita pelas ações impiedosas da família do André Luiz.
Então a gente vai percebendo que as nossas atitudes, nos aproximando da humildade, nos liberta da dor. E a descrição é muito... André Luiz fica aliviado em saber que todo o remorso que ele sentiu por ter perseguido a família daquele homem se extingue ali. Porque a experiência que era necessária para a evolução de toda a família, ela foi aceita com resignação. Por isso que seremos bem-aventurados quando formos humildes. Porque teremos a convicção de quem somos, dos valores conquistados com o nosso esforço, dos valores conquistados diante das provas que nós conseguimos superar. E esses conhecimentos jamais serão tirados de nós. Mas também a certeza de que o caminho para a perfeição ainda é muito longo e que nós temos inúmeros defeitos que precisamos sanar. Quando nós tivermos a convicção de que a misericórdia de Deus é infinita e só nos coloca em situações de acordo com a nossa capacidade evolutiva, com nossos meios de superação, então nós vamos ter essa vontade, essa certeza de caminhar na transformação íntima necessária, combatendo as paixões que nos oprimem e que nos levam ao sofrimento. É muito interessante os relatos recebidos nas reuniões mediúnicas, quando o espírito consciente dessas verdades começa a se libertar. Em alguns casos, consegue perdoar, se libertando totalmente daquele empecilho para a sua própria felicidade, deixando patente que a nossa felicidade não depende de ninguém, além de nós mesmos. E que temos essa condição de construir pelo nosso empenho, pelo nosso esforço, o caminho que nos levará à serenidade e à paz. É muito rico o trabalho mediúnico, porque nos possibilita ver ao vivo muitos dos relatos que nós já vimos nas descrições das obras espíritas, né? Alguns romances, mesmo o livro Céu e Inferno, que nos traz na sua segunda parte a descrição de comportamentos e situações de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. E ele vem e nos fala das suas dores, dos seus sofrimentos. Essa descoberta da continuidade da vida alteram os nossos valores na vida atual. Então, muitas vezes, nós sofremos porque não temos a condição material que gostaríamos. Nós nos achamos injustiçados pela divina providência que proporciona para o nosso vizinho algo que nós não conseguimos ter. Não compreendemos. Por que nós estamos vivendo essa situação? Mas é preciso aprender. É preciso aceitar. Porque a nossa vida de hoje, ela é consequência das escolhas que fizemos ontem. E a riqueza material, o reconhecimento social, o status, tudo isso não é sinônimo de felicidade. Tem um relato na Instrução dos Espíritos de uma jovem que deve ser uma serviçal, que observa as damas nos salões, todas muito bem vestidas, cobertas de joias, indo muito nas festas, e ela se sente como se pudesse estar ali também. E o Espírito Protetor, que nos conta, né, que relata isso, nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que as aparências não refletem a realidade,
Porque a felicidade não se encontra no conforto material, na beleza física ou no status, no reconhecimento social. A felicidade está na consciência tranquila, na compreensão que podemos ter nas relações entre as pessoas com quem convivemos. A riqueza, a beleza, não é garantia de amor correspondido, de compreensão. Quantas personalidades da música, do teatro, do cinema, não sucumbem diante das drogas? Eles têm a fama, têm a fortuna, têm um aplauso da população que os idolatra, mas sentem um vazio que só pode ser preenchido por uma substância qualquer. Então a felicidade não está nessas conquistas, mas no equilíbrio interior, na consciência tranquila, no desejo de fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca, como diz a lei. A riqueza, o poder, a realeza do nosso mundo, ela se extingue no túmulo. E ao despertar no plano espiritual, nós vamos carregar os nossos verdadeiros tesouros, que são os sentimentos que pudemos oferecer, a caridade que pudemos realizar, as amizades construídas pela sinceridade, pela cumplicidade nos momentos de dificuldade, os abraços fraternos, o perdão que conseguimos oferecer àqueles que contrariam a nossa vontade, que, como disse Jesus, não são nossos inimigos, por isso devemos amá-los, compreendendo e impedindo que o ódio e o rancor invadam o nosso íntimo. E só vamos conquistar essa condição quando desenvolvermos a humildade, na compreensão plena de quem somos, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, que já vivenciamos inúmeras experiências e que ainda vivenciaremos mais inúmeras experiências, todas para que intimamente possamos nos transformar e encontrar a paz de espírito na consciência tranquila, porque só assim conquistaremos a verdadeira felicidade, aquela que é interior, que não depende da condição social, não depende da satisfação dos desejos, até das necessidades físicas. Quando nós estivermos com a nossa consciência tranquila de termos feito tudo ao nosso alcance e mesmo assim ainda tivermos que passar por dificuldades e apertos, quando nós confiarmos plenamente na misericórdia de Deus, que nos oferece segundo as nossas próprias obras, então não haverá mais revolta no nosso coração. Não haverá mais mágoa em relação às atitudes dos nossos semelhantes. Jamais odiaremos uma pessoa que nos contrariou. E buscaremos pelo nosso próprio esforço, confiantes na misericórdia e na justiça de Deus, encontrar os caminhos, encontrar as soluções para aquelas dores que nos afligem. Porque dor não é sinônimo de sofrimento. A dor é necessária. Ela nos visita para nos mostrar que algo está errado, que algo precisa ser mudado. É assim que é a dor. Sentimos uma dor de cabeça muito forte, e aí nós vamos ao médico, e o médico vai fazer uma série de exames e vai encontrar algum problema, às vezes digestivo, às vezes ocular, que justifique aquela dor. Então a dor foi uma amiga que nos avisou que precisávamos corrigir algo no nosso corpo. A dor moral, que é
o orgulho ferido, a sensação de injustiça, a revolta diante da adversidade da vida, ela nos mostra que ainda precisamos modificar o nosso modo de ver a vida, para que possamos efetivamente construir a felicidade íntima. Porque quando nós estivermos humildemente satisfeitos com o que somos, conscientes das nossas imperfeições e desejosos de combatê-las, né? Reconhece-se um espírita pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Então, quando nós estivermos assim, conscientes das nossas imperfeições e dispostos a combatê-las, vivenciando as experiências, caindo, levantando, porque estamos no mundo de provas e expiações. As provas que nos dizem o que nós consciente pedimos para passar, porque já sabemos que temos aquela imperfeição e no desejo de superá-la, pedimos a Deus a oportunidade nessa encarnação. E a expiação, que são aquelas dificuldades que a vida nos oferece para que nós percebamos as imperfeições que temos, mas que ainda não admitimos. Quando nós estivermos humildes diante das situações vividas, diante das pessoas com quem convivemos, aceitando-as e nos aceitando como somos, então essa felicidade ela vem de dentro. E vamos superar a dor física, a dor moral, com a resignação necessária daqueles que está tomando um remédio que vai nos trazer a cura. Uma cura que não será para um corpo físico perecível que vai terminar daqui a pouco, mas para um espírito que a cada ação se ilumina um pouco mais, que a cada combate das más tendências, a cada gesto de humildade, a cada ação da caridade pelo amor ao próximo, se ilumina e caminha para mundos melhores, porque a felicidade ela começa dentro de nós, na compreensão da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus, que nos oferece sim, segundo as nossas próprias obras. Que possamos refletir, meus irmãos, sobre isso, sobre as nossas ações e atitudes em relação ao nosso semelhante, sobre as amarguras e aflições que ainda povoam o nosso íntimo, porque estamos contrariados com o que a vida nos ofereceu. Reflitamos sobre a nossa fé, sobre o quanto nós amamos a Deus sobre todas as coisas, conforme nos instruiu Jesus. E sendo assim, aceitando a sua onipotência, a sua onipresença, a sua misericórdia e a sua justiça perfeita, que nos oferece segundo as nossas obras. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esses momentos em que pudermos refletir sobre o Evangelho. E jamais nos esqueçamos, seremos bem-aventurados, porque Jesus afirma que à medida em que nós superarmos as nossas imperfeições, nós seremos bem-aventurados, vencedores, felizes. É esse o nosso futuro e está em nossas mãos construir os caminhos mais curtos ou mais longos, sempre dependendo da nossa vontade e da nossa compreensão do amor que Deus tem para com todos nós. Que Jesus nos abençoe.